lembrando para quem chegou agora que essa live não é para falar do resgate, apesar da gente sempre falar, né? Essa live é para a gente olhar para a Bíblia, olhar para o texto bíblico. E vou até reativar aqui o comentário. Peraí, olha, e para você que está assistindo a gente agora, eu fixei um comentário da Val, nossa amiga da Casa da Rocha Guarulhos, que é o nosso WhatsApp, tá bom? Esse WhatsApp serve para você falar com a gente, pedir oração. Você pode mandar um oi, a gente vai te cadastrar lá e você vai ficar informado sobre as coisas da igreja. Não tem nada a ver com resgate isso aqui não, que é pastor que está falando agora, é o pastor Hamilton. Então, você quer saber da Casa da Rocha Guarulhos, a gente coloca você, se você quiser, numa lista de transmissão de informações sobre a igreja. Esse WhatsApp serve para você pedir oração, para você se cadastrar para saber das coisas da igreja. Se você quiser fazer uma doação para o projeto de assistência social que você viu, que a gente fez lá na live, falamos tanto, né? Alcançamos mais de 900, para ser exato, 960 cestas básicas, quase 1000, tá mais para 1000, né? Vamos falar aqui, pastor gosta de aumentar, né? 1000 cestas básicas nós conseguimos lá na nossa live, e esse trabalho continua nas comunidades. A gente precisa, ó, lá em Guarulhos eu quero distribuir esse mês 100 cestas básicas e a gente está com dificuldade, estamos só com 23 até agora. Se você quiser fazer uma doação de cesta básica ou recurso para comprar cesta básica, usa esse WhatsApp que está fixado aí na tela, tá bom? E vamos conversar sobre Bíblia. Vamos conversar sobre Bíblia. A gente está falando sobre espiritualidade bíblica, né, gente? Falando sobre espiritualidade bíblica, a gente dá uma volta na Bíblia. Vamos olhar a Bíblia. Falamos sobre um monte de coisa, falamos sobre Eclesiastes, ontem eu falei sobre discipulado, essa coisa toda. E hoje eu vou dar um pulinho lá no Velho Testamento para olhar a vida dos patriarcas da fé. Patriarcas da fé. Quem eram? Abraão, Isaac e Jacó. Vocês viram meus filhos passando aqui atrás? Normal, eu estou num espaço que a gente tem aqui coletivo e a cadela fica aqui no chão reclamando. O Rafael trabalha no escritório aqui atrás, né? Tá todo mundo em casa, então repara não, é live, né? Então vamos lá. Vamos falar sobre os patriarcas da fé, ou os patriarcas, como a gente costuma chamar. Essa é a tradição judaico-cristã e esse título foi dado a Abraão, Isaac e Jacó. Talvez José entre também na parada, mas basicamente esses três homens. Eu não tenho muito conhecimento do Velho Testamento, não é alguma coisa que eu estudo com muito afinco, como faço com o Novo, mas a gente sabe o mínimo para poder comentar algumas coisas, né? Eu vou usar para essa conversa esse título dado para esses homens, que está ali em Atos capítulo 3, versículo 13. Você vai ler, mais comentários desse tipo. Nossos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, são os patriarcas. Esse texto diz o seguinte, Atos 3:13, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus Cristo, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Quem falou isso? Pedro. Pedro realiza aquilo que a gente chama de cura na porta formosa do templo. Vocês devem se lembrar, um coxo, um homem que não podia andar, que ficava na escadaria da porta formosa. Pedro vai orar no templo. Olha que coisa interessante, eles já tinham se convertido, óbvio, já tinham andado com Jesus, Jesus já tinha se ressuscitado, aqui nós estamos em Atos, já foi, inclusive o Espírito Santo já veio. E aí Pedro vai para o templo orar. Olha que coisa interessante, gente. Esse desligamento entre judaísmo e cristianismo não acontece assim não, viu? Ele demora um bocado para acontecer. Depois tem a perseguição, os cristãos são espalhados e o cristianismo é visto como uma seita do judaísmo, né? Eles são perseguidos, inclusive, nesse aspecto. Mas, só para voltarmos aqui, Pedro está indo orar no templo e ele encontra com um coxo, um homem enfermo, doente, que não podia andar, na porta formosa. Ele pede uma esmola. Pedro diz para ele, não tenho prata nem ouro, que eu tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus. O milagre acontece e Pedro faz um discurso, porque isso causa um burburinho ali. Nesse discurso, Pedro apresenta Deus, Yahvé, Yahweh,
Jeová como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Puxa vida, se Pedro e vários outros no texto bíblico, no Novo Testamento, chamam esse pessoal lá do Velho Testamento de apresenta o Deus de Israel como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, vale a pena a gente dar uma olhada na vida desses caras, né? Óbvio. A espiritualidade dos patriarcas, a partir do momento que você tem o próprio Jeová apresentado como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, vamos dar uma olhada na vida desse pessoal, né? Ele cita os patriarcas, é isso que ele está fazendo. A espiritualidade desses caras, portanto, deve ser por nós percebida. A história dos patriarcas é longa, a gente não vai entrar nelas aqui, eu espero que você conheça Abraão, Isaque, Jacó. Dá uma olhadinha lá se você não conhece e os conheça melhor. Quando a gente olha para o geral na vida desses homens, a espiritualidade deles nos aponta para 4 dimensões que devem ser observadas por nós. 4 dimensões que devem ser percebidas por nós, que devem ser alvo da nossa atenção, que devem iluminar a nossa espiritualidade. Ó, que frase bonita, hein? Vamos lá, qual é a primeira dimensão? É missão. É sobre ela que a gente vai falar hoje, à luz da vida de Abraão. Vamos olhar um pouquinho para Abraão e vamos perceber a missão na vida de Abraão, tá bom? E vamos tentar aprender alguma coisa aqui. Dentro do reino em que nós estamos inseridos, o reino de Deus, todo mundo está em missão. E a gente olhando para a vida de Abraão, a gente tem um grande exemplo de missão. Abraão ele é chamado de amigo de Deus. Isso está lá em Tiago 2:23. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Lembra como é que foi a história de Abraão? Abraão era um homem que estava ali em Ur dos Caldeus e ele foi enviado por Deus, chamado para sair da sua terra, da sua parentela. Gênesis capítulo 12 é o momento onde Deus começa a sua ação, a sua missão para a reconstrução da humanidade através da pessoa de Cristo. Gênesis a gente sempre lê com essa ideia de separação de ações divinas, né? E de ações do homem também. Então você tem criação, Gênesis 1 e 2, queda, Gênesis 3. De Gênesis 3 até Gênesis 11, você tem a perdição do gênero humano, a deturpação do gênero humano, a pecaminosidade que entra e assume um lugar na vida do homem como nunca aconteceu. Minha porta está aberta aqui, fazendo um pouco de barulho, mas eu vou seguir aqui na nossa conversa. O que acontece é que a partir de Gênesis 12, Deus começa a reconstruir a vida do homem, a reconstruir o gênero, a história humana através de um povo que vai ser o caminho para que o Cristo venha. É assim que a gente lê o Velho Testamento, né? A partir do 12 começa essa história. E essa história começa com quem, gente? Abraão. Lembra? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei e vou te fazer uma grande bênção. Todas as famílias da terra vão ser abençoadas por ti. Deus coloca uma profecia, né? Um movimento profético na vida de Abraão que se desemboca em Cristo e em nós. Nós somos abençoados pela atitude, pela missão que Deus coloca no coração de Abraão. Abraão foi o primeiro missionário que a gente tem notícia. E todos os filhos de Abraão são chamados para fazer parte dessa grande missão. Você vai se lembrar, Abraão, Isaque, Jacó, a coisa continua acontecendo na vida desses homens. E a espiritualidade bíblica, e é sobre ela que a gente tem conversado aqui, ela é uma espiritualidade de missões. É uma espiritualidade de ir. É uma espiritualidade de conectar a nossa
missão com a missão de Deus. Aliás, a gente não tem missão, a gente abraça a missão de Deus, é melhor pensar assim. A missão de Deus engloba todos nós, envolve todos nós. E nós percebemos, através do texto bíblico e da ação de Deus nesses dias, que a sua missão continua e a gente abraça essa missão como nossa. É um movimento divino no coração da gente. Não importa o que eu faço, eu preciso perceber isso. Aliás, eu estou falando sobre isso. Falei isso ontem, eu acho, né? Respondendo uma pergunta aqui. Falei ontem à noite na live também, porque o assunto tinha a ver com isso. Continuamos falando sobre essa missão que toma conta da nossa vida, não sendo nós necessariamente missionários como a gente costuma qualificar essa palavra. Quem é missionário? É aquele que larga tudo que está fazendo e vai para o campo missionário. As igrejas fazem isso, as juntas de missões fazem isso, organizações missionárias, a Kairos e outras organizações fazem isso. É um jeito de fazer evangelismo, é um jeito de fazer missões, sem dúvida nenhuma. É um jeito organizado de mandar gente para outro continente, para outro país. Agora a gente tem também uma ênfase grande na missão urbana, né? Ou missões urbanas, o pessoal pregando o evangelho aqui na cidade, fazendo evangelismo nas ruas, nos eventos, enfim. Esse é um jeito de pensar missões. Mas a verdade é que missões ou missão é alguma coisa que engloba todos nós. Seja o que você fizer, faça o que você fizer, você precisa se perceber como um missionário. Um dentista pode ser missionário. Tá aí, Rafa, um abraço para você. Um mecânico pode ser missionário. Um médico pode ser missionário. Um engenheiro pode ser missionário. Um professor pode ser missionário. Esse pode até troco por deve, porque essa é uma convocação divina para todos nós. Estejamos onde nós estivermos, nós devemos viver a missão de Deus. Eu acho inclusive importante a gente ajustar essa comunicação, porque às vezes as pessoas têm o pensamento que o nosso amigo Eric perguntou ontem aqui. Eric, desculpe se você estiver me ouvindo, me assistindo, usar o exemplo da tua pergunta aqui. Mas isso é muito comum. Como é que eu faço para juntar a missão de Deus aos meus planos pessoais? Não tem planos pessoais. A missão de Deus é a minha missão. A missão de Deus é a minha missão. O que eu devo é permitir que Deus me use e me esforçar para que Deus me use como alguém que está fazendo a missão do reino aqui onde eu estiver. Não precisa ser pastor para fazer isso. Não precisa ser missionário enviado para fazer isso. Você pode ser um bancário. E lá dentro do banco você vai brilhar os sinais do reino. Eu não estou falando de religião, tá, gente? Porque quando as pessoas falam sobre isso, elas dizem assim, claro, o irmão vai fazer um movimento de oração dentro da faculdade. Pode ser muito legal, mas talvez você não consiga fazer isso. Eu não estou falando só de movimento religioso. Eu vou fazer um estudo bíblico dentro da minha empresa. Faça, a gente entrevistou o Linão aqui que faz devocional com os funcionários, colaboradores da empresa em que ele é um dos sócios lá. Muito legal, faça. Às vezes não dá. E aí eu vou deixar, é só isso que é ser, é só isso que é fazer missão. Você está entendendo meu pensamento aqui? Fazer missão na minha empresa, no meu negócio, no meu trabalho, é fazer estudo bíblico? Também é. É fazer momento de oração? Também é, mas não é só isso. É ser um cristão autêntico, sinalizando o reino e priorizando os valores do reino aonde você está inserido. Lá você vai lutar pela justiça, porque justiça é valor do reino. Então você trabalha numa empresa e de repente começa um movimento lá de injustiça. Sei lá, não sou um cara de bom, eu não sou muito bom para dar exemplos, mas pensa aí no movimento de alguém que é acusado por alguma coisa que não fez. Essa pessoa vai perder o emprego porque acusaram ela de um roubo que ela não fez e você sabe que ela não fez. O que é que você vai fazer? Vai defender, vai colocar a justiça para ser verdadeira dentro desse ambiente de trabalho.
vai tentar levar a tua empresa, o teu negócio, o lugar onde você está, a perceber a necessidade das pessoas além daquele lugar, fazer um movimento dentro do teu trabalho, da tua vida profissional, para que a solidariedade seja existente ali no escritório, vai semeando valores do reino no coração das pessoas, dando exemplo e fazendo as pessoas perceberem Deus através do que você faz, não só através da religião que você vive. Pode ser também um bom lugar para você fazer um estudo bíblico, que Deus te abençoe. Legal demais. Pode ser também um lugar para você fazer um movimento de oração e outras coisas mais a ver com a nossa prática religiosa, que Deus te abençoe, mas não é só isso, é mais do que isso. Dizem que um sapateiro, aliás tem uma música do Resgate que fala sobre isso, certa vez um sapateiro perguntou para Lutero como é que ele glorificaria a Deus com a vida dele. Sapateiro, uma atividade profissional. E aí, ô Lutero, como é que eu glorifico a Deus? Como é que eu faço missão com a minha sapataria? Lutero falou para ele: meu amigo, faça o melhor sapato que você puder e venda pelo preço justo. Olha que resposta louca. A gente, se perguntássemos isso para algumas lideranças de hoje, das igrejas evangélicas de modo geral, você poderia ouvir o seguinte conselho: largue tudo e vá para o campo missionário, porque como sapateiro você não pode glorificar a Deus. Alguma coisa assim, né? Ou então, não, fecha a tua sapataria e abra uma igreja. Né? Ou então, não, abra um ponto de pregação na tua sapataria. Não, Lutero falou para ele: faça o melhor sapato que você puder fazer e venda pelo preço justo. É a missão de Deus que engloba o viver de forma solidária, o viver de forma justa, o viver de forma coerente com os valores do reino, e isso já sinaliza o reino. Você imaginou se conseguíssemos implantar isso na sociedade? Ensinar através de uma ação e da missão de Deus na vida da gente, que coisas como o cara que está roubando o Estado porque está vendendo respirador. Agora, gente, saiu na... né, você deve ter visto. Cara, gente morrendo e o cara tem a coragem de vender e não entregar os respiradores e pegar o dinheiro. Olha a sociedade que a gente está inserida. Né? Podíamos ensinar esse cara, que Deus coloque um cristão do lado dele para ensinar que a vida tem mais valor do que o dinheiro, por exemplo. Missão, estamos fazendo missão. Aonde a gente está fazendo missão. Essa é a natureza de Deus. Jesus disse: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. João 17, 18. Eu começo a falar que perco um pouco o roteiro, mas a natureza de Deus é missionária. Você sabe que qualquer tipo de relacionamento que a gente tenha com Deus, parte sempre de Deus, né? Deus vem ao nosso encontro. Nosso Deus, o Deus do cristianismo, é o Deus que se revela, que busca o homem, que se apresenta ao homem, que se faz perceber ao homem. Todo grande, todo completo, todo poderoso, todo grandioso, todo Ele vem e se revela a nós. E vem resgatar o homem, vem fazer a missão. É a missio Dei. A gente se encaixa nessa missão divina. Já falei, né? O envio não começa em Mateus 28. Não se trata de uma ordem, mas de uma compreensão que Deus é assim e que Ele deseja que a gente seja assim, abraçando a sua missão nesses dias. Esse movimento deve ser uma coisa bem natural para a gente. A gente precisava encontrar a naturalidade desse envio e perceber a vida cristã e desenvolver a nossa espiritualidade bíblica como alguém que entende: estou em missão. Vocês sempre gostam que eu fale um pouco do resgate aqui. Eu dou graças a Deus porque o resgate sabe, a gente está em missão. Eu não estou aqui para fazer sucesso. Eu não estou aqui para
ganhar fama. Eu não estou aqui para ter um monte de seguidores. Legal se isso acontecer, mas o alvo não é esse. O alvo é a missão. Uma hora tocando em lugares que o crente não pode chegar, né? O crente com a linguagem mais crente não pode chegar, como a gente tocou na Kiss FM. Olha que legal, não é? Foi uma realização pessoal muito bacana, mas ela não seria nada se a gente não entendesse que a gente estava lá em missão. Eu não gosto muito de ficar falando da gente, porque fica um discurso meio... não, a gente não é nada em ninguém. A gente depende de Deus, mas perceber isso a gente percebeu já no começo da banda, né? Talvez a gente tenha perdido o foco em algum momento, em algum momento da nossa história, mas pela misericórdia e graça de Deus a gente sabe que a gente está em missão. Vamos lá, vamos fazer, vamos ter um monte de seguidor no YouTube, vamos fazer vídeo, que legal. É isso? Não, é a missão, é o Evangelho, é o reino, é Jesus, e aí vai, não é? E a gente tem que fazer dessa situação algo natural na nossa existência. Para que você quer ganhar dinheiro? Para que você quer ter uma grande carreira profissional? Para que você quer fazer o que você está fazendo? Estudar biologia. Puxa, que legal. Para quê? Para abraçar a missão do reino. Aonde? Onde você for trabalhar. Não precisa abandonar o teu sonho. Vai lá, faça o que você está fazendo. Que Deus te abençoe, que você seja alguém com uma carreira profícua, como se diz, uma carreira realizadora. Que legal, vai nessa força, irmão. Mas não esquece o que você está fazendo. Não esquece o porquê. Não esquece o porquê de uma família. Não esqueça o porquê de um ministério. Olha que coisa louca, a gente perde tanto rumo disso que o cara se torna pastor e ele perde a missão. Ele quer construir o império dele, ele quer construir, não é, um monte de coisa dele, é para ele. Perdeu, até a religião é usada anti-missão. Que loucura que a gente está fazendo com a nossa espiritualidade. Então, há um abandono e um movimento que são inclusos nessa percepção sobre a vida de Abraão, que deve fazer parte da nossa espiritualidade. Sai da tua terra. Missão inclui movimento também, é bom pensar nisso. Vai para a terra que eu vou te mostrar. O cara sai e nem para onde ir ele sabia direito o que tinha que ir. Corajoso esse Abraão, hein? Que homem de fé mesmo, né? Pai da fé, é verdade. Abraão, sai daí da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Onde é, Senhor? Segue a vida, eu vou te mostrar. Há coisas que nós precisamos abandonar, há movimentos que nós precisamos fazer, de ruptura, de desligamento. A nossa espiritualidade precisa estar conectada à missão de Deus. E a missão de Deus vai para cá, eu vou também. A missão de Deus vai para lá, eu vou também. Abandono do seguro, às vezes para um movimento em direção àquilo que é, num primeiro momento, incompreensível, mas Deus está me levando para lá. É uma espiritualidade que se move não segundo o que eu quero e segundo a minha segurança humana, mas segundo aquilo que Deus movimenta a gente para fazer. A espiritualidade bíblica, ela frequentemente nos convoca a abandonar para ir. Abandone e vá. Às vezes a gente tem que abandonar a estrutura religiosa que a gente está inserido. Eu passei por isso. Grande desafio. E eu sei quando as pessoas, essa semana eu estava conversando com uma pessoa que fez esse mesmo movimento e disse para ela, olha, eu sei que é difícil, mas que Deus te abençoe. Se o vento está soprando, se a missão está te chamando, você está olhando, essa estrutura está corrompida, perdeu valores, não dignifica mais o nome de Jesus, não sabe mais o que é missão, se transformou numa estrutura que visa o homem e sai fora. Se o vento soprou, sai fora. É aquela música do Resgate, por que você não sai? Por que você não sai, né? Tudo está ligado a isso. Não somente o pregar, mas o viver. Que Deus nos abençoe, para que a nossa espiritualidade sempre seja da missão. Sempre seja da missão. Eu lembro, interessante aqui, que na Igreja Batista onde eu fui criado,
era uma igreja batista um pouco tradicional, não muito, mas um pouco. A gente tinha o culto de missões, uma vez por ano, aí chamava um missionário que vinha de fora, tal, geralmente era um missionário que estava na África ou num país aqui vizinho e vinha para a igreja, chegava lá e fazia o culto de missões. E o objetivo desse missionário e desse culto de missões era movimentar o coração das pessoas para saírem para missão, para missões. Aí eu lembro que era um culto interessante, e no culto que nós fomos consagrar um missionário, e assim, o pastor que foi orar por ele para consagrá-lo, para enviá-lo, Senhor, estamos enviando o irmão para missões, ele está indo sem uma corda, sem um suporte, ele está indo pela fé. E uma coisa, eu falei, eu não quero ser missionário, você está louco, mano. Tá, sai fora, meu, tô fora. A gente entende hoje que esse movimento deve ser mais natural, né? Eu acabei me tornando um missionário, fui para o Nordeste, fiquei 12 anos lá, depois voltei para São Paulo, começamos o trabalho lá em Guarulhos, meio missionário nesse sentido, né? Mas faz algum tempo que a gente percebeu já que a vida da gente é uma vida de missões. Eu espero que isso aconteça com você, onde você estiver. Onde você estiver. Você não precisa ser um pastor 24 horas, como eu sou, um pastor de tempo integral, para fazer a missão. Seja um engenheiro, arrebenta onde você está. Se Deus não te chamar para ser pastor, é isso que eu quero dizer, né? Mas seja um engenheiro o melhor que você puder, e ali dignifique o nome de Jesus e sinalize o reino. Seja um advogado bom. Quem sabe você tem uma vocação política. Acho meio complicado esse negócio. Acho que a igreja precisa entrar na política, mas acho desafiador demais. Mas vai que você tem vocação. Vai que você tem vocação. Quando eu digo igreja, é o corpo de Cristo, não instituições aí que entram na política com interesse para se proteger, né, e aí por diante. Estou falando da igreja. Você tem a vocação, vai lá ser um político que glorifica Jesus, tá bom? E esse é o primeiro passo que a gente conversa aqui sobre característica dos patriarcas e da missão. Aliás, a característica da espiritualidade dos patriarcas, hoje falando sobre missão e sobre Abraão. Amanhã a gente continua a nossa conversa, tá bom? Uma boa tarde para vocês. Vou abrir aqui o nosso comentário para lembrar que esse é o telefone que está fixo aí do nosso WhatsApp para você colaborar com a campanha da Casa da Rocha Guarulhos para doação de cestas básicas para famílias carentes no Cabo Sul. Anota esse número aí, faz um print da tela, manda a tua contribuição. Aliás, se informe pelo WhatsApp para saber como é que você pode participar. O Melquisedeque é um nome forte, hein, Melquisedeque? Fala, Mito, de boa, qual a sua visão sobre a igreja em serviço à comunidade em meio a essa pandemia? Pronto, Melquisedeque, é o que nós estamos fazendo, é o que tem que fazer. Como é que a igreja vai sinalizar o reino agora? Generosidade, cuidado com as pessoas, amor ao próximo. E é isso aí. Beijo, gente. Beijo, gente. Deus abençoe. Valeu. Bom estar com vocês. Uma boa tarde. Pega o número aí, liga lá, faz a tua doação, tá bom? Valeu, abração.